Aleluias, capítulo 12, é um versículo bastante conhecido, que dá origem ao que nós conhecemos hoje como Páscoa. Aleluias, aleluias, é uma noite de nós nos alegrarmos, e também de refletirmos sobre aquilo que Jesus fez por nós. Êxodo capítulo 12, quantos encontraram? Amém? Vamos lermos então a partir do versículo 1, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, ou aos 10 dias deste mês que Deus falou aqui, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para um cordeiro, para que não haja sobra e para que não falte. As pessoas deveriam calcular para que nada se perdesse. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. Deus chama Abraão num determinado momento do ano e diz assim: esse mês, agora, vai ser o primeiro mês do ano para vocês. E eu quero que no dia 10 desse mês, cada família separe um cordeiro. E fiquem com esse cordeiro durante 4 dias dentro da sua casa. Isso é o que o texto está dizendo. E guardareis até o 14º dia, versículo 6, desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde do 14º dia. E tomarão do sangue e pôr-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nos batentes, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fissura. Tudo. Pressura em algumas versões deve estar aí até as entranhas, todos os órgãos internos, ou seja, tudo cordeiro deveria ser comido. Não era para jogar nada. Até as fressuras, ou até... Qual a sua versão? Os miúdos. 10. E nada dele deixareis até pela manhã, mas que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comerei, os vossos lombos cingidos, ou vocês comam prontos, para que em algum momento possa sair. Os vossos sapatos nos pés, prontos, e com o vosso cajado nas mãos, pronto. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, porque eu sou o Senhor. Feche os teus olhos, curve sua cabeça, fala com Deus nessa noite. Aleluia, faça a sua oração nessa noite, amém. Eu não vou orar aqui, mas você vai orar aí, em nome de Jesus. Fala para Deus falar contigo nessa noite. Aleluia, Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos nessa noite, e pedimos a tua misericórdia, Pai, sobre esta casa, Senhor.
Peço misericórdia, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Peço direcionamento do Teu Espírito Santo, da Tua graça, Pai, para que a Tua palavra seja ministrada. Espírito de Deus, toca o meu coração cada vez mais, toca os corações dos meus irmãos que aqui estão e manifesta o poder da Tua glória sobre as nossas vidas esta noite. Deus de poder, Deus de glória, nós te bendizemos nessa noite, te glorificando, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, amém. Eu procurei um texto do Antigo Testamento, que é a origem da Páscoa. Nós, como cristãos hoje, nós entendemos que a Páscoa, nos dias de hoje, não tem o mesmo significado que tinha ou que tem até hoje para a nação de Israel, ou para o povo hebreu. Por isso que eu procurei esse tempo, para que nós possamos entendermos um pouco o verdadeiro significado da Páscoa, na sua origem, como se originou, como que se formou, como que se deu. E às vezes, a gente precisa ter esse conhecimento, para que a gente saiba não somente a sua origem, mas o significado que ela representa hoje, e até mesmo quando se criou, qual era o propósito de Deus criar para aquela nação a Páscoa, esta data tão especial, onde Ele estipulou, a partir de hoje vai ser tudo novo, vai ser um ano, vai ser um novo calendário a vocês. Então, o que nós precisamos atentarmos, quando nós falamos da Páscoa, não somente buscarmos o significado na sua origem lá atrás, mas também entendermos o seu propósito hoje no presente. Porque se nós buscarmos apenas entendermos a origem e como os povos celebravam a Páscoa, sem que nós tenhamos o conhecimento e o discernimento do que significa hoje, é como se nós tivéssemos assistido um filme e parado o filme na metade, sem entender o desenrolar do filme, sem entender como que aconteceu, como que findou, como que acabou, e às vezes nós até deduzimos como que terminou, achando que terminou de tal forma devido ao início, mas quando na verdade pode acontecer reviravoltas nessa trajetória. Então não basta apenas nós conhecermos o início, mas conhecermos todo o processo. Existe uma história militar que eu conheci, ouvi alguns dias atrás. Um amigo meu veio me visitar e ele contou essa história, eu achei bastante interessante. A história do Banco Branco. Alguém já ouviu essa história? Nunca ouviu falar? Banco Branco? Você já ouviu, né? Ela estava junto quando ela ouviu. E é interessante que essa história acontece em um fato assim, que um soldado, um militar, ele é transferido para um posto militar, para um determinado local, onde ele começaria a exercer a sua função. E quando ele chega lá, ele começa a olhar todo o campo, aí ele vê um soldado, um militar ao lado de um banco aparentemente já um pouco envelhecido, e ele estava parado, uma posição assim de guarda sobre aquele banco. E ele olhou e estranhou, porque ele já era um soldado mais experiente. Então ele olhou em volta e começou a observar e pensar: por que esse soldado está aqui do lado desse banco? Aí ele começou a olhar e falou: não é um ponto estratégico para a defesa do quartel, não tem nada de valor aqui que se deva ser guardado, protegido. É um desperdício esse soldado ficar do lado do banco. E aí procurou, né, os amigos, os seus colegas de trabalho que ali então atuavam, e perguntou a ele: por que aquele homem ficava do lado do banco? Aí eles falaram bem assim: não, nós recebemos uma ordem para ficarmos do lado do banco, e como nós cumprimos ordem, nós estamos ali guardando o banco para que ninguém sente naquele banco. Ele ficou encabulado com aquilo: mas por que não sentar naquele banco? Aí ele procurou os superiores e começaram a questioná-lo: por que designar um soldado para cuidar de um banco, para que ninguém sentasse no banco? Aí os superiores falaram: não, porque é assim, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. E é uma cabeça pensante dizendo: não tem cabimento ter um homem todo ali, troca de turno, um guarda passava, um passava. E ele procurou buscar a escala dos soldados que fizeram a guarda daquele banco, e foi buscando a capivara, né? Quem guardou ontem, anteontem, quem foi o guarda da semana passada, quem foi a guarda da semana retrasada, do mês passado. E ele viu que se passaram anos do ano passado, e ele foi buscando até o primeiro guarda.
aparecer na lista, na escala de guarda daquele banco. E ele entendeu então, procurando nos arquivos, que dado um certo momento daquele posto militar, ele receberia a visita de pessoas importantes naquele quartel, de políticos, de homens, influentes na sociedade. Então eles fizeram uma reforma naquele quartel, pintaram os bancos e reformaram. E um dos bancos não secaram a tempo, um dos bancos ficou com a tinta fresca. Então o que eles fizeram? Eles designaram um soldado para estar do lado do banco, para não permitir que ninguém sentasse, porque a tinta estava fresca. E aí tudo bem, acabou o turno daquele soldado, veio um outro, e rendeu, o termo que eles usam, o soldado que estava ali, e foi trocando escala. Passou-se 2 dias, 3 dias, e a ordem, eles estavam seguindo a ordem, porque a ordem não tinha data, era somente para cuidar da tinta fresca, era algo de si, pensar. Mas como a ordem estava lá no painel, eles começaram então a fazer troca de turno, e se passou muito tempo, e eles continuaram a guardar o banco, sem entender por qual propósito estavam fazendo aquilo, sendo que era uma coisa para um determinado tempo, que não cabia mais a um tempo futuro. O banco já estava velho, já estava sujo, e ainda estava tendo soldados guardando aquele banco. Então tem coisas que às vezes, até mesmo nós como cristãos, olhamos dentro da Bíblia, que nós não temos, às vezes pessoas que não têm muito entendimento de interpretar o que era para aquele tempo, o que é para o nosso tempo, ainda andam em cumprimento com aquilo, seguindo uma tradição, seguindo uma cultura que Deus estabeleceu. Há coisas que Deus estabeleceu para um momento específico, que não é para ser repetido. Ele estabelece a Páscoa, por exemplo, e determina para que os judeus, para que os israelitas cumprissem então aquela festa estabelecida por ele. Só que em uma única vez Deus pede para que passasse sangue nos batentes da porta. Eles continuaram comemorando a Páscoa, celebrando aquele dia, mas nunca mais eles passaram sangue, porque eles entenderam que era para um momento específico. Às vezes Deus requer coisas de nós em um momento específico das nossas vidas. Às vezes nós recebemos uma palavra de Deus direcionada para que nós façamos algo em um determinado momento específico da nossa vida. O problema é que nós pegamos essa palavra e guardando para o nosso coração, e queremos levarmos essa palavra como lema, quando na verdade Deus já tem uma novidade de vida para cada um de nós. Deus tem uma novidade de vida para você, irmão. Deus tem uma segunda oportunidade para a sua vida nessa noite. Você crê nisso? Eu creio que todos os dias quando eu acordo, é uma nova oportunidade que Deus me dá. É uma nova oportunidade quando Deus te dá. Aleluias. Então quando você busca a origem e não vê e não entende o propósito para hoje, é como se você só entendesse o começo e não sabesse o enredo final. Assim como nós, quando nós olhamos para a Páscoa nos dias de hoje, nós entendemos às vezes que a nossa Páscoa é Cristo. Interessante, legal, de fato ela é. Mas se você não entender a origem da Páscoa, é como se você pegar do meio do filme para o final do filme. Você não vai saber todo o enredo, você não vai saber toda a história. Que ponto da história teve uma reviravolta? É por isso que nós temos que conhecermos todo o contexto daquilo que nós celebramos dentro da nossa fé cristã. Contextualizar aquilo que nós comemoramos, para que se alguém perguntar um dia a origem, você saiba responder. Tudo que diz respeito à nossa fé, irmãos, você precisa saber com propriedade, porque quando você deixa de saber uma informação, às vezes é uma oportunidade que você perde de falar do amor de Deus, de falar do amor de Cristo. Então há uma necessidade de nós entendermos às vezes o contexto de algumas coisas que Deus fala para a nossa vida, que Deus falou para a sua vida, que Deus falou para a minha vida. E nós sabemos que não foi por acaso que Jesus ele morreu especificamente num período de Páscoa. Não foi por acaso, tinha um propósito. Por isso que nós precisamos conhecermos a origem. Isto aconteceu porque estava dentro de um plano de resgate de Deus para minha e para a sua vida, pelo qual ele já estava anunciando, prenunciando há tempos atrás, para que quando isso acontecesse, nós pudéssemos entendermos todo o contexto desse filme, todo o contexto dessa história de amor que Deus tem pela minha vida e que Deus tem para a sua vida. A nossa Páscoa é Cristo. A Páscoa que foi estipulada por Deus com a nação de Israel apontava para Cristo.
Porque Deus falou sobre um cordeiro, Deus falou sobre um derramar de sangue. Então a gente não pode olhar apenas a Páscoa como uma tradição. Ela é muito mais que uma tradição. Nós não podemos olharmos, ela originou-se da tradição judaica, e nós como cristãos, nós adotamos essa data para o nosso cristianismo. Mas não foi somente nós. Existem muitos pagãos que também adotaram a Páscoa para eles. E hoje há uma confusão na cabeça do povo. Há uma confusão na cabeça até mesmo da igreja, aonde muitas vezes aplicam práticas pagãs dentro de uma prática que nós deveríamos celebrarmos como uma prática de louvor e gratidão a Deus. Por que eu digo isso? Porque a nossa, meu irmão, o nosso símbolo da Páscoa não é o coelhinho, é o cordeiro. O nosso símbolo da Páscoa não é o chocolate. A marca da Páscoa que nós temos que termos quando nós comemoramos essa data não é o chocolate. A marca é o sangue que está sobre a minha e sobre a tua vida. É por isso que nós precisamos conhecermos toda a história. Aleluias, amém. Vamos voltar para o texto que nós lemos aqui. Primeiro, Deus ele institui nesse dia, neste momento em que ele fala com Moisés, uma festa. Vamos colocarmos assim. Muitas festas, ou muitas não, algumas festas foram instituídas pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que falou para Israel. Você vai ver isso em Levítico capítulo 23. Ele praticamente determinou que aquele povo celebrasse algumas festas específicas. Pentecoste, dos pães asmos, das trombetas. Você vai ver, eu não me recordo muito agora, mas são 7 festas. E uma dessas festas é a Páscoa, que ele pediu para que celebrasse. É interessante que Deus ele chega num momento aleatório. Vamos colocarmos assim para que você entenda. Do ano. O ano já tinha começado, fazia 6 meses. Aí do nada Deus chega para Moisés e fala: Moisés, Arão tem um recado para você. Esse mês que nós estamos será o primeiro mês do ano de vocês. Opa, peraí, parece que Deus mudou o calendário. O mês de Abib, Nissan, que corresponde ao nosso mês de março ou abril, não tem uma exatidão certa. O ano judaico, o ano hebreu, ele começa em setembro do nosso calendário. Então quando está terminando ali agosto, setembro está acabando o ano para eles. Só que quando se iniciou o ano, passou 6 meses, Deus chama Moisés e fala: olha, a partir de hoje, Moisés, esse mês será o primeiro mês do ano de vocês. Tá bom, Moisés? Bom, Senhor. E aí eu fiquei em dúvida quanto a uma coisa. Eu vou dar uma informação para você aqui, foi uma das informações mais difíceis que eu pude ter uma fonte confiável para poder trazer para vocês. Porque tudo que eu falo aqui, eu tenho falado: examine, busque, conheça, julga. Por isso que eu tenho cuidado de trazer coisas concretas aqui para vocês. E às vezes eu li algum contexto bíblico, quando datava tempo, eu não entendia. Porque o calendário judaico, ele é contado a partir de Adão. Tanto que nós estamos em 2023, os judeus eles não consideram o ano de 2023. Eles estão no ano de 5.783, é esse ano. Porque eles dataram desde Adão até os dias de hoje. Não dataram desde a criação do mundo, porque o mundo tem muito mais tempo. Então eles têm esse calendário. E aí eu fiquei pensando, se eles seguem esse calendário, o que aconteceu nesse momento quando Deus chegou praticamente no meio do ano e falou: olha, esse mês vai ser o primeiro mês de vocês, e vocês vão comemorar a Páscoa. E eu falei: Senhor, tem alguma coisa errada. Aí eu entendi que os judeus, eles têm 2 calendários: o calendário civil e o calendário religioso. Então quando Deus estabelece festas para aquela nação, era para ser seguido o calendário religioso que ele estava estabelecendo nesse momento. Então quando eles têm as práticas civis, quando eles têm as negociações deles comerciais, as transações comerciais, eles usam o calendário civil. Mas quando está relacionado a Deus, as coisas religiosas, eles usam o calendário religioso que Deus estipulou para ele. Por isso que às vezes quando nós lemos algumas passagens bíblicas, nós queremos associarmos muito aos nossos dias, ou aos nossos meses, o calendário gregoriano que nós conhecemos, e às vezes não bate. Por quê? Porque eles contam diferente. A forma que eles vivem os seus dias e os seus meses
né, o lunar e o solar é diferente do nosso. E quando eu entendi isso, eu falei, nossa, tem algum mistério. Porque todas as festas que Deus estabeleceu para aquela nação, ela estava voltada a um contexto agrícola daquele povo. Ou seja, tudo aquilo que Deus pedia, ó, você vai comemorar esta festa nesse mês, você vai comemorar aquela outra festa nesse mês, a festa das primícias vai ser nesse mês, porque tinha mês que era colheita, tinha mês que era plantio, tinha mês que era apenas o cuidado da terra, tinha mês que era mês, né, o ano que era um ano sabático, que era tudo determinado por Deus. Então Deus, ele é perfeito em todas as fases da vida, em todas as fases da história. E eu estou contando isso para que você tenha esse conhecimento cultural, histórico aí, para que você saiba que eles têm 2 calendários. E Deus, ele chama Moisés, ele estabelece, ó, hoje, Moisés, vai ser o primeiro dia do ano para vocês. E aí eu observo, dentro dessa perspectiva, eu entendo que nosso Deus, ele é um Deus de oportunidade, ou um Deus de segunda oportunidade. Porque quando ele estabelece esse novo calendário, é como se Deus falasse, o que passou, passou, as coisas velhas passadas, eu estou propondo algo novo para vocês. Então a partir de hoje, eu vou contar os anos para vocês. Foi nesse mesmo momento que Deus estabelece aquele povo como uma nação. Deus, ele estabeleceu dando uma segunda oportunidade, através de uma libertação que ele estava tirando aquele povo de um momento de escravidão que eles passavam. Ou seja, um novo recomeço. Você sabia que eu e você, nós tivemos uma segunda chance? Nós tivemos um novo recomeço. Quando nós também temos 2 calendários, o nosso biológico e o nosso espiritual. Porque a partir do momento em que você morreu para o mundo e nasceu para Deus, é aí que começa a contar a sua história. O que passou, passou, tudo se fez novo na sua vida. E às vezes nós ficamos remoendo coisas do nosso passado lá atrás. Ei, Deus não está nem aí para o que você viveu. Deus estabeleceu um novo calendário para a sua vida. Deus estabeleceu uma segunda chance para a sua vida. Aproveite essa segunda chance que Deus está te dando nessa noite. Ou o entendimento dessa segunda chance que Deus está dando para a sua vida nessa noite. Um novo recomeço. É por isso que o diabo, às vezes, ele pode até te acusar. E ele acusa, estou aguentando, irmãos, quente. E ele acusa. O diabo, ele pode até te acusar, mas, viu, dizendo, não tem jeito. Tudo tem jeito para Jesus. Tudo tem jeito para Cristo. Aleluias. Irmãos, não importa o que passou, viva a novidade de Deus para a sua vida. Ele chama que então, nesse dia, eu estou determinando o primeiro mês do ano, quando chegar o dia 10, vocês separem então um cordeiro ou um cabrito. Se a família for pequena, nós lemos o texto, você vai pegar e vai se unir com outra família. Você vai se unir com o seu vizinho, unir-se a outra família de acordo com o que cada um puder comer, para que nada se perca, para que o cordeiro seja consumido por inteiro. Irmãos, o cordeiro, o nosso cordeiro que é Cristo, ele nunca vai ser pequeno demais para sua família. O nosso cordeiro nunca vai ser pequeno demais para sua vida. Ele é grande. Então você não pode retê-lo somente para você, mas você precisa anunciá-lo. Você precisa convidar as pessoas para que tenham parte desse cordeiro que é Cristo também. Muitas vezes nós deixamos de vivermos bênçãos de Deus na nossa vida, porque nós queremos retermos somente para nós aquilo que Ele é para nós. Nós conhecemos, temos a chave que Ele nos deu como igreja, muitas vezes temos acesso a bênçãos e nós queremos retermos só para nós. Irmãos, Ele é grande demais para ficar somente sobre a tua vida. Ele é grande demais para você reter somente esse conhecimento a você. Então por isso você precisa falar dele. Você precisa expor quem ele é para as pessoas, que as pessoas possam ter essa chance de conhecer esse Cristo, esse Cordeiro que eu e você conhecemos. Nós aprendemos nesse texto que a Páscoa, ou a celebração da Páscoa, ela não era feita apenas para indivíduos, né, isolados. Eles não podiam comemorar de forma individualmente. A palavra que está aqui nós lemos que tinha que buscar mais pessoas. Ou seja, não era para ser comemorado sozinho. Eles não podiam sacrificar um animal para uma só pessoa. Não.
O que Deus estava determinando não funcionava dessa forma. O sacrifício que seria feito deveria ser para grupos, Brunos. Deveria ser para famílias. O sacrifício de Cristo que Ele nos fez não é para uma pessoa específica. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus amou eu, você, o mundo inteiro. O sacrifício foi pela igreja. Não foi somente por mim, para mim, não foi somente para você, mas foi para todos. Ele derramou o sangue, não foi somente para mim, mas foi para você também. O sacrifício dele foi para mim, o sacrifício dele foi para você, foi para a igreja. O sangue derramado foi para a igreja. E é por isso que a gente não consegue entender, às vezes, eu pelo menos não consigo entender, porque que uma pessoa às vezes se isola para tomar a ceia sozinho. Porque a ceia fala de comunhão, a ceia fala de relacionamento. Paulo escrevia, se você conhece o contexto de Coríntios, você sabia que eles se reuniam, tanto que eles se reuniam que até brigavam de tão junto que eles ficavam. Precisava Paulo escrever uma carta lá e falar: viu, calma aí, passa com decência, porque tem gente comendo mais que o outro. Hoje a gente é interessante, nós ensinamos a ceia para as crianças. Alguns viraram o suquinho rapidinho, né? Sabe aquela dosinha? Mas tem alguns que ficavam ali, ó, só molhando o beiço. Eu falei: é para tomar. Não, mas está gostoso, tem que tomar devagarzinho. Falei: tem mais, pode tomar. Quem dera nós possamos aprendermos com as crianças para desfrutarmos devagarzinho de Cristo, aproveitando cada parte desse cordeiro, cada bênção que ele tem, cada momento, cada conversa, cada palavra que ele libera, cada cura que ele traz para a nossa alma, para a nossa vida. O problema é que nós queremos e deixemos de desfrutarmos aquilo que ele tem para nós. Vocês guardarão no dia 10, vocês tomarão um bezerro, um cordeiro, e vocês vão trazer esse cordeiro para dentro de casa, que o texto está dizendo, e durante 4 dias vocês vão ficar examinando esse cordeiro, esse cabrito. Vocês vão ter que criar um vínculo com esse cordeiro. Você vai ter que ter um relacionamento. Você vai ter que criar um laço com ele. Você vai precisar ficar observando ele 24 horas para ver se ele não tem defeito, nenhum defeito físico, nenhuma doença. Agora imagine o vínculo que a família criava com um cordeiro quando trazia um animal para dentro de casa. É a mesma coisa quando você ganha um cachorrinho e você traz ele para sua casa. Com 4 dias, dependendo da pessoa, esse cachorro já está deitado no sofá da casa. Vínculo. Os gatinhos, Adriana, mesma coisa você ganhar um gatinho e viver 4 dias com aquele gatinho, só observando. Não é doentinho, não tem os olhos ramilentos, tudo perfeito. Findou 4 dias, o que você faz? Era disso que Jesus estava falando. Você imagine o pai, a mãe, os filhos, as crianças vendo aquele cordeirinho dentro da casa, correndo para lá, vindo, o pai observando, a mãe observando, para ver se não era manco, para ver se não tinha nenhum defeito. É perfeito, então é esse mesmo que vai. Era essa consciência que Deus estava trazendo para aquele povo, para aquela nação, porque senão não era sacrifício. Deus estava trazendo a consciência do pecado, a consciência do derramamento de sangue, do vínculo que as famílias criavam com aquele animal que ia morrer por causa do pecado deles. Era esse relacionamento que Deus estava propondo, ser avaliado da mesma forma que Jesus foi avaliado quando ele viveu nessa terra. A todo tempo, durante o ministério dele, os fariseus, os saduceus, os mestres das leis ficavam avaliando Jesus, ficavam testando, ficavam tentando pegar Jesus em alguma armadilha, tentavam, Jesus ele atendeu prostitutas, ele atendeu viciados, ele atendeu pessoas da mais baixa calão da sociedade, por assim dizer, para tentar de alguma forma as pessoas, aqueles mestres imacular Cristo, para tentar manchar a vida dele, mas tentaram de todas as formas, e ele viram que ele era um homem sem defeito, tanto que em João 8,46 chega um ponto que Jesus mesmo fala para as pessoas:
Vocês estão tentando me pegar de tudo quanto é jeito. Vocês estão tentando me acusar. Vocês estão tentando arrumar algo contra mim. Aí ele fala assim: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Todo mundo ficou quieto. Ninguém. Naquele caso da mulher lá que estava na beira da praia, que ele estava escrevendo na história. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. De repente Jesus olha: onde estão os seus acusadores, mulher? Pois é, todo tem pecado, ninguém pode atirar. Imagina Jesus jogando uma pedra para cima assim, ó. Todo não, porque eu não tenho pecado, mas eu não te acuso. Vais e não peques mais. O único que pode te julgar não te julga. Hoje ele é o nosso advogado. Vai chegar um dia em que ele vai nos julgar. O único que tem a capacidade, o único que tem o poder de apontar o dedo para tua cara e condenar, não faz isso. Muito pelo contrário, ele abre os braços e fala: vem aqui, meu filho, que eu te amo. Vem aqui que eu te abraço. Vem aqui que... Depois de morto, aquele cordeiro deveria ser drenado todo o sangue dele e ser passado nos batentes, nas portas, como uma marca. Deus determinou como uma marca, ó, todas as casas que forem feito isso, vai ter uma marca. Quando o anjo da morte passar, a Páscoa é o Pessah, passar por cima. Esse é o significado da Páscoa, no sentido original da palavra. O anjo, ele vai ver a marca, e ele não vai chegar na casa. Ele vai passar por cima e vai para a segunda casa. Irmãos, vamos pensarmos aqui. A Bíblia não diz isso, mas será que todos os hebreus fizeram isso? Será que não tiveram uma ou duas famílias que deram um migué e falaram: não, esse Moisés está pirando, meu. Para que isso? Nada a ver. Vamos comer o nosso cordeiro aqui. A Bíblia não fala que foi passado somente sobre as casas dos egípcios e eles somente tiveram seus filhos mortos, mas a Bíblia fala que passaram sobre todas as casas, e todas as casas cujo os batentes não tinham marca do sangue, nessas casas houveram morte. Deus, ele colocou esta marca de sangue como um sinal para o anjo, para que as pessoas daquele lar não morressem, para que quando o anjo passasse por ali, ele visse o sangue, talvez ele pensaria: eu não preciso executar o meu juízo nesta casa, porque sangue já foi derramado neste lar, pelos pecados das pessoas que moram nessa casa. Ele não executou o juízo, porque aquela casa tinha a marca do sangue. E quando tem sangue derramado, há pecados perdoados. Por isso que os escritores de Hebreus 9:22 fala sobre isso, que sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue, nós não poderíamos estarmos aqui nessa noite. E aquele cordeiro que Deus estava estabelecendo lá apontava para Cristo, que é a nossa Páscoa, simbolizava Jesus. Tanto que quando Jesus foi se batizar, chegou diante de João, a primeira palavra que João diz quando vê Jesus, que todo mundo conhece, é: fale aí, quem sabe dá um grito aí, me ajude a pregar, gente. Eis aí. Vocês estão com medo de falar, gente? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Através daquele cordeiro lá no Egito agora, nós entendemos que eles foram libertos da morte. Eles foram libertos do anjo da morte que estava passando ali. Não houve morte. Nós também somos libertos da morte pelo Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo e me proporcionou vida, e vida com abundância. Proporcionou a vocês vida e vida com abundância. Aleluia! Por isso que a Páscoa não pode ser apenas uma tradição, não. A Páscoa apontava para Ele, para Jesus. Hoje não é o chocolate, hoje não é o coelhinho, hoje é o Cristo, a ressurreição. É um dia de nós comemorarmos e nos alegrarmos, refletirmos e darmos graça a Ele por aquilo que Ele fez. Aleluia! Glória a Deus! Talvez o que eu vou falar agora choque a sua vida, porque não há na Bíblia nenhuma ordenança, por assim dizer, ou não há nenhuma ordem na Bíblia para que eu e você comemore a Páscoa. Sabia disso? Entendeu a história do banco branco?
Estamos comemorando algo que a Bíblia não pede para comemorar. Ixi, aí moiou. Como que Eliseu vai sair dessa agora? Se nós fizermos uma mesa farta, viemos com as crianças de manhã, estava escrito aqui Páscoa. Não há uma ordem bíblica para que eu e você comemore, para que eu e você celebre na verdade. Porém, o fato de nós comemorarmos, ou o fato de nós celebrarmos, nós trazemos a lembrança que Ele morreu e que Ele ressuscitou, porque hoje Ele é o domingo da ressurreição. Por isso que eu falei no início, que não foi por acaso que Jesus morreu num período de Páscoa. Nos traz a lembrança dentro desta data, aquilo que Ele fez, aquilo que nós devemos ensinarmos às pessoas e trazermos às pessoas esse entendimento, que Ele ressuscitou. O domingo de Páscoa é o domingo da ressurreição. Aleluia. Às vezes nós trazemos isso, como uma cultura cristã para nossas vidas, e é lindo. Não é pecado, é lindo, é gostoso você reunir as famílias, você estar junto, você poder celebrar algo com suas famílias. Nós devemos celebrarmos sim, mas não como Páscoa propriamente dito, mas como a ressurreição daquele que morreu por mim, daquele que morreu por você, daquele que morreu por seus pais, daquele que morreu por seus filhos. É essa nossa Páscoa, é Jesus, é isso que precisa estar nas suas mesas, nos seus entendimentos. Hoje é Páscoa, mas nós celebramos o dia em que Ele ressuscitou, e vive e reina, e um dia vai nos buscar. Aleluia, adore o Senhor nessa noite, glorifique e exalte o Senhor por esse momento. E foi justamente nesse dia, aleluias, ou dias antes, na verdade, porque eles tinham que ficar 4 dias com o cordeiro. A Páscoa ela começava antes, 4 dias antes. Então Jesus, naquela noite em que Ele foi traído, Ele instituiu a Páscoa. No início das celebrações ou da festa, no início que era para ser separado o cordeiro, Ele reúne os discípulos. Naquela noite, que era uma noite de marco, Ele dá então uma ordenança, que é a ceia do Senhor, que nós devemos celebrarmos não somente na Páscoa, não, mas em todo momento em que nós nos sentimos fracos, mas em todo momento em que nós nos sentimos imundo, em que nós sentimos que há iniquidade no nosso coração, há necessidade de arrependimento, mas não somente arrependimento, precisa ter purificação, e só o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Então é um conjunto, arrepender-se e participar do sangue, arrepender-se e comer do corpo. Eu estou fraco na fé. Por isso que Paulo escreveu, é por isso que há muitos fracos e muitos que dormem, porque não participa, porque esse aqui é o nosso alimento espiritual, é isso aqui que muitas vezes te mantém na linha. Porque quando chega a semana de Páscoa, você se policia, não posso fazer isso, não posso. Hoje nós estávamos com as crianças, e como essas crianças sabem de Bíblia, pregaram para mim, eu fui ministrar Páscoa, fui ministrado por eles, que eles falaram muito. Eu falei bem assim, vocês precisam, estava ensinando sobre a ceia, para tomar ceia, isso aqui tem que, porque isso aqui é o que nos purifica do pecado. Eles, quando a gente briga com um amiguinho, sim, precisa pedir. Quando vocês desobedecem os pais de vocês também, eles precisam pedir. Aí uma igrecinha, pedir desculpa, pastor S? Assim, pedir desculpa, e aí pode participar, Olha o entendimento deles. Eles praticamente me falaram que não podiam participar sem pedir desculpa para o amiguinho, sem pedir desculpa para o pai, para a mãe. E é um conjunto. Às vezes as pessoas, eu preciso me santificar para participar, tomar ceia. Irmãos, se você conseguir ficar por 1 segundo santo, Deus te tira dessa terra. Porque o pecado mora em mim, o pecado mora em você. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. É por isso que nós precisamos disso. Por isso que nós precisamos nos arrependermos do mal que nós falamos ontem, das traições que nós cometemos durante essa semana, pela muitas vezes o falatório, pela muitas vezes o sentimento de ira contra o nosso irmão. Nós precisamos tratarmos isso, se arrepender. Mas eu não consigo, peça ajuda para o Espírito Santo. Abre o teu coração, seja sincero, fala: Senhor, eu não consigo, me ajuda com o teu Espírito Santo, trata isso em mim. Isso já mostra um arrependimento e um cuidado que você tem para as coisas do Senhor. Então faça isso e participe, porque isso aqui que vai dar para você mais força, para que você possa ter continuidade,
para que você possa prevalecer firme naquilo que Deus te chamou. Amém? Aleluia. Não há uma ordem, porque a nossa Páscoa é Cristo. João 6,36 fala que Ele é o pão da vida, e todo aquele que tem fome, vem a mim. Ou aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que vem a mim nunca mais terá sede. Ele é o nosso pão, Ele é o Cordeiro. Tanto que desde aquele tempo eles não consideram ou não comemoram mais a Páscoa como um cordeiro, um animal. Mudou o símbolo, não é mais um cordeiro, é um pão. Porque Ele falou: este pão simboliza o meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Lembrem-se disso em memória de mim. Aleluias. Irmãos, nós não comemoramos, não vou colocar assim que nós não devemos comemorar, mas nós participamos da Páscoa ou da ceia pascual quando nós aceitamos a Jesus, porque Ele é o Cordeiro. Quando você creu, aceitou e falou e dedicou a sua vida a Ele, foi nesse momento em que você celebrou a Páscoa. O que? Uma nova chance, uma segunda oportunidade que Ele te deu. Deus deu uma segunda chance para você. Deus deu uma segunda oportunidade a partir do momento em que você creu, que você recebeu Jesus. Nós participamos quando nós cremos. É por isso que Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 5, dizendo bem assim, que Cristo, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele foi crucificado. Cristo é a nossa Páscoa. É nele que nós devemos celebrarmos a sua morte e ressurreição. Seja nessa data, ou seja qualquer momento da nossa vida, nós devemos celebrarmos aquilo que Ele fez. E nós fazemos isso todos os meses quando nós participamos disso aqui, ó. Só que a nossa vida cristã, ela não acaba na Páscoa. A nossa consciência de Páscoa, ela não acaba apenas no momento que nós celebrarmos isso aqui ou sairmos, ou apenas no momento em quando eu e você aceitarmos Jesus, não. Se você ler Levítico 23, você vai ver que Ele estabeleceu a Páscoa, e na sequência Ele já estabeleceu uma outra festa. A festa dos pães asmos, ou os pães sem fermento. Na Bíblia o fermento, ele simboliza o pecado, né? Então quando nós participamos do Cordeiro Pascal, que é Cristo, nós estamos no sentido espiritual vivendo uma festa dos pães asmos, ou seja, uma vida de santidade, tentando se livrar de tudo aquilo que é pecado, porque após a Páscoa, durante 7 dias, eles teriam que se livrar de todo o fermento que estava na casa. A história conta, a tradição conta, Wagner, que as crianças até faziam uma espécie de uma brincadeira com os pais, caça ao tesouro, já, onde as crianças saíam na casa procurando o fermento, para tirar o fermento da casa, e durante 7 dias eles buscavam santificação. Assim que eles participavam da Páscoa, eles tinham essa festa. Quando nós participamos do Cordeiro Pascal, que é Cristo, quando aceitamos a Cristo e cremos nele, a partir desse momento, no sentido espiritual, nós temos que buscarmos nos livrarmos de todo fermento, de todo pecado. Aleluia. E isso é constante, é todo dia, irmão, até que Ele venha. Você vai ter que lutar com esse pecado até o dia em que Ele vir. Você vai ter que esmurrar a parede e tem hora e falar: pequei, Senhor, eu pequei, Jesus, me perdoa. É esse sentimento que Paulo teve quando ele orou a Deus: Senhor, eu não aguento mais, Deus, pecar, tira esse pecado de mim. Aí Deus virou para ele e falou: eu não vou tirar. Ele ora de novo: por favor, tira. Não vou tirar. Aí ele jejua de novo, volta-se a Deus pela 3ª vez, ele ora: Senhor, tira esse pecado da minha vida, porque eu não consigo fazer a tua obra, porque isso fica me acusando. Sabe o que Jesus falou para ele? Não se preocupe, Paulo, para que você não fique se achando tal, eu vou manter isso daí em você, mas fique sabendo que é o meu poder se aperfeiçoa nesse momento, porque é nesse momento que você tem consciência que você peca. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluias. Então às vezes, irmãos, você tem que lidar com algumas coisas pro resto da sua vida, e ter a consciência que você vai ter que lidar com isso pro resto da sua vida. É por isso que existem circunstâncias e momentos que você precisa se policiar, porque se você estiver em determinado ambientes, vai dar ruim. Se você conversar com determinada pessoa, vai dar ruim. Se você tiver a oportunidade, né, de algum negócio, de repente, onde você vê uma oportunidade de passar a perna em alguém, e estiver sozinho, vai dar ruim.
Você sabe quais são os seus limites. Eu sei quais são os meus limites. Por isso que eu e você, nós temos que sabermos lidarmos com isso, para que o poder de Deus se manifeste. Olha, resista. Resista. A Bíblia nos diz isso: resistir o diabo e ele vai fugir. Resista a tentação, que essa tentação vai passar. Sujeite a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. É desse jeito que você vence o pecado. Não é enfrentando, não. Eu posso ir porque eu tenho. Não, irmão, você não tem força. Você me desculpe, você não tem força. A Bíblia não diz em momento nenhum para você enfrentar, não. Para você resistir. Resista, que isso aí vai passar. Amém. Tito 2,14 diz assim: que ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Aleluias. Ele nos remiu, ele morreu para formar o que nós somos hoje, o corpo de Cristo, a igreja, um povo seleto, um povo escolhido, e um dia ele virá nos buscar, ele virá buscar esse povo, e eu quero fazer parte desse povo. Aleluias, que você possa fazer parte. É por isso que eu falei que Deus, ele é um Deus de oportunidades, ou de segundas chances. Deus, ele é um Deus de oportunidade. Ele está dando a você hoje uma oportunidade de recomeço. E eu não digo isso na sua vida, no seu contexto em cristão com Deus, mas no seu contexto ministerial. Deus está dando uma oportunidade hoje de recomeço. Esqueça o que passou. É um calendário novo instituído para a sua vida a partir de hoje. Ele está liberando essa palavra para trazer a consciência de uma aliança que ele está restabelecendo ministerialmente com a sua vida nessa noite. Aleluias. Talvez nós passamos por situações em que nós nos magoamos no decorrer da caminhada. Passamos por situações em que sentimentos nos escravizam. Não deixe esse sentimento de escravidão inundar a sua vida. Não deixe esse sentimento, muitas vezes, de frustração, de incapacidade, de frustrar a tua vida. Há um calendário para você hoje. Há uma nova chance para você hoje. Há um recomeço que Deus está estabelecendo para você hoje. Aleluia. Abrace com todas as suas forças nesse momento. Deus de oportunidade, Deus que nos dá um novo nascimento. Glória a Deus, aleluia. O calendário foi alterado para mim e para você, e hoje Ele está estabelecendo uma nova festa na sua vida, um novo motivo para você celebrar, para você adorar a Deus. Romanos 4, no capítulo 6, capítulo 4, diz assim: que nós fomos sepultados com eles na morte por meio do batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado, nós também vivamos uma nova vida como Ele. Se você está vivendo em conformidade, você fala: não, estou vivendo o meu ministério, amém. Só que não se esqueça que Ele estabeleceu para você um novo calendário quando você desceu as águas, uma nova chance, uma nova oportunidade de poder fazer tudo diferente. Aleluias. E nesse novo nascimento, o cordão umbilical precisa ser cortado. Tudo aquilo que ainda te prende lá fora precisa ser cortado. Aquilo que nós muitas vezes ligava o mundo, porque a nossa Páscoa, que é Cristo, ela nos traz uma novidade de vida. Ela nos traz uma vida nova. Amém? Entenda uma coisa: o propósito do diabo, às vezes, não é desviar você de algum propósito, ou desviar você. Sim, ele tem esse objetivo, mas em alguns momentos, sabe o que ele faz? Ele não desvia, ele apenas apaga o nome de Cristo. O propósito do diabo é apagar o nome de Cristo de tudo aquilo que envolve as coisas de Deus. Ele não precisa te tirar da igreja, mas ele precisa muitas vezes apagar ou tirar da sua vida o propósito, fazer você esquecer do porquê você está aqui. Esse é o propósito dele. E eu digo isso porque nós vivemos esse período da Páscoa. Apagar o verdadeiro significado da Páscoa, que está ligado a Deus, que está ligado a Cristo, trazendo distrações. Talvez ele tenha trazido para a sua vida algumas distrações que tenham apagado o propósito que Deus tem para a tua vida. Assim como ele tenta apagar o propósito da Páscoa com um coelhinho, com chocolate, para desviar o foco até mesmo de nós cristãos. Muitas coisas ele tem apagado da sua vida, muitas outras coisas ele tem tirado da sua vida.
Tome cuidado com as distrações que o diabo tem colocado sobre você, na sua trajetória, no seu caminho. Você, como cristão, você precisa ir na contramão do mundo, porque na contramão, porque enquanto eles comemoram com coelhinho, nós comemoramos com cordeiro. Enquanto eles comemoram com chocolate, nós comemoramos com o sangue de Cristo, que nos limpa e purifica de todo o pecado. Vamos orar para nós cearmos. Coloca de pé nessa noite. Aleluias, glória a Deus. Curve sua cabeça, agradeça a Deus nessa noite. Aleluias, agradeça a Deus nessa noite. Aleluias, dobra o teu coração aos pés do Senhor, agradeça, fala: Senhor, obrigado por essa Páscoa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Oh Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Pai. E nós, Senhor, professamos nessa noite que o significado deste dia tão especial jamais será apagado das nossas mentes, ó Pai. Sim, ó Deus, será cravado sobre o nosso coração este dia da ressurreição. Senhor, a Páscoa que é Cristo, que é o Teu Filho, aquele que verteu sangue pela minha vida. Senhor, eu não vou esquecer, ó Pai, deste dia. Eu não vou esquecer do propósito, Pai. E nós, ó Deus, pedimos a Ti que nenhum demônio venha trazer distrações sobre essa data especial, Senhor, sobre as famílias desta casa. Sim, Jesus, nós oramos nessa noite, nós Te bendizemos nessa noite e glorificamos o Teu nome, Pai, por tudo aquilo que Tu fizeste.